A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estamos começando mais um vídeo aqui no canal Experiência da Bíblia. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não segue a nossa página, que você siga a nossa página, que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe para que mais pessoas possam estar recebendo a palavra de Deus. Como anunciado nos vídeos anteriores, nós estamos com a lição do pré-batismo de número 3. Eu peço a você que fique comigo até o término desse vídeo e eu creio que Deus vai falar de uma forma poderosa com você. Talvez você aceitou Jesus, levantou a mão para Ele, simbolizando que você precisa e necessita dele, e agora você está sendo chamado para o batismo e você ainda fica com receio por não entender o batismo, ou até mesmo porque você veio de uma tradição que você, quando criança, foi batizado. Mas aqui eu estou trazendo esse ensinamento para que você saiba o que realmente é o batismo, para que ele serve e por que Jesus ensinou que todos aqueles que nele crê é necessário que seja batizado. E este ensinamento traz esse conhecimento para que você aprenda mais sobre a palavra de Deus, para que você saiba o que é o batismo e o que ele traz, ou seja, o que ele nos proporciona. E eu quero pedir desde já a você que preste muita atenção nesse ensinamento, porque é um ensinamento muito maravilhoso. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, a primeira lição, eu aconselho a você procurar aí no canal, busca ele, aprenda primeiro, veja a introdução, o que nós trazemos de ensinamento, e você veja também o segundo. E agora, como de costume, eu gosto de dizer, não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas também venham a ser alcançadas por esta palavra. Amém? Na primeira lição, nós falamos de conhecer a igreja, a diretoria. Se você não viu, você pode estar voltando no vídeo, lição número 1. Conhecer o pastor, conhecer a diretoria e todos aqueles que faz parte desta membresia da igreja, para que você saiba se realmente são um povo alicerçado na palavra de Deus ou se eles são mercenários. A leitura que nós fizemos de introdução, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia também vai dizer claramente em Oséias que o Senhor diz: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Muitas pessoas estão sendo destruídas, muitas pessoas estão distanciando cada vez mais da presença de Deus por não conhecer as Escrituras. Mas hoje, com a graça de Deus, é claro, tudo que eu falar aqui, eu preciso que o Espírito Santo de Deus me ajude, porque o que eu irei falar se o Senhor não permitir? Apenas eu irei encerrar esse vídeo se o Senhor não me der nenhuma palavra. Mas se eu estou aqui, eu louvo a Deus, porque dele é a honra, a glória e o poder. Para que você saiba que nós temos um compromisso muito sério com a palavra de Deus. E quando eu aceitei Jesus, eu pedi ao Senhor para que eu não seja melhor, mas sim que eu venha a ser diferente, para que eu venha fazer a diferença nessa minha geração. Claro, eu ainda estou num processo ainda de obra, de mudança. O Senhor cada dia mais Ele está me ensinando. Tenho tropeçado, tenho falhado, mas não é motivo para que eu deixe o caminho do Senhor. Mas sim, Ele disse que na nossa perseverança é que nós seremos salvos. Essa que é a verdade. A introdução já ficou bem claro para os irmãos. O novo convertido que vai se batizar, ele precisa também saber o que é o pecado. E nós já falamos abertamente o que é o pecado. O pecado nada é a transgressão da lei divina. Ou seja, o Senhor estabeleceu uma lei, e todo aquele que transgride, que não obedece, ele está indo contra os princípios estabelecidos pelo Senhor. Nós já falamos a respeito disso e falamos também algumas etapas ou alguns exemplos
E também falamos da base doutrinária para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Claro, a base doutrinária tem que ter uma base dentro das Escrituras. Fora das Escrituras, isso é ensinamentos humanos. São cargas pesadas, assim como Jesus disse. Mas como eu saberei se a doutrina é verdadeira ou se ela é falsa? O apóstolo Paulo ele deixou bem claro que o fundamento, o alicerce que temos é a palavra de Deus. Se alguém vir colocar outro alicerce, a não ser o que já está posto, nós devemos considerar anátema, ou seja, considerar falso, coisas que não têm base bíblica. E hoje nós sabemos muito bem que muitas pessoas neste mundo que vivemos, ela não vive segundo a palavra de Deus, ela vive segundo a doutrina de homens. E por isso, por elas estar tão focadas nas doutrinas de homem e não conhecer a palavra de Deus, essas pessoas acabam rejeitando a palavra de Deus, ou seja, dando mais crédito à palavra de homens do que a palavra de Deus. E nós vemos que nós que se convertemos, a palavra de Deus vai nos dar algumas regras para cada um de nós. Porque nessas regras a Bíblia diz que houve algumas contendas, algumas não concordâncias, até que o Espírito Santo de Deus agiu sobre a vida daqueles varões, ou seja, daqueles homens, e ele fez com que cessasse a contenda e trouxesse ao conhecimento de cada um de nós 4 pontos principais para nós que estávamos chegando para o convertimento. E o primeiro foi que nós devemos ficar longe, mas é longe, não ser participante das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso foi dito na segunda lição. Segundo ponto que o Espírito Santo de Deus nos alerta para nós que estamos chegando é nós ficar longe de sangue, ou seja, de se alimentar de sangue, e até mesmo em relação sexual, nós ficar distante dessas coisas, ou seja, na época menstrual da mulher, nós não podemos ter contato nenhum com ela até ela seja limpa, ou seja, purificada da sua limpeza. Nós também devemos, no terceiro ponto, ficar longe da carne sufocada. Se você gosta de uma carne sufocada, ou seja, de galinha caipira, da qual é morta, puxada ou quebrado o pescoço, ou seja, sufocada, a Bíblia deixa bem claro que essas coisas não podem estar acontecendo no meio cristão. Isso é para os cristãos, é para os filhos, essas regras. Para você que levantou a mão para Cristo e disse, agora a partir de hoje eu quero viver a vida que o Senhor preparou para mim. E tem estas regras. Quarta regra, nós devemos aprender claramente fugir da prostituição. E isso nós vemos no decorrer da Bíblia que muitas pessoas caíram nesses atos. E a Bíblia diz que o Senhor não permite esses acontecimentos. Claro, tem perdão? Tem, se foi uma falha. Agora uma coisa é você fazer consciente e permanecer no erro. A Bíblia diz aí, você será punido, você será açoitado até 2 vezes mais. E isso não será bom para cada um que viver nessa prática. Este foi algumas dicas sobre o pecado e algumas coisas que nós devemos ficar longe. Agora na terceira lição, a palavra vai falar de salvação. Nós precisamos saber um pouco de salvação. O que é a salvação? Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é também a vida. E todos aqueles que nele crê não perecem, mas têm a vida eterna. Ou seja, a Bíblia diz em João 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Este foi o presente de Deus para a humanidade. Ele deu o seu mais precioso para resgate de cada um de nós. Veja que Jesus pagou um preço muito alto para mim e para você ser salvo da condenação. Por isso, se você já aceitou Jesus
e você agora está se preparando para o batismo, é necessário que você saiba por que você está indo ao encontro do Senhor. Primeira coisa que você deve aprender é que Jesus, ele já se entregou, ele já se ofereceu como sacrifício para que eu e você tivesse vida e que nós fosse livre da condenação eterna. Agora, algo interessante é, no texto de Romanos, se você tem uma Bíblia, nós vamos pegar alguns textos da Bíblia. Claro, vamos fazer o máximo para que este vídeo não fique tão longo, mas a lição é tão importante para que você aprender, por isso eu peço que você tenha um pouco de tempo para ouvir cada palavra, porque é de suma importância para seu aprendizado. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, é uma passagem bastante conhecida para os leitores da Bíblia. Talvez você que nunca leu a Bíblia, você vai aprender agora o que a palavra de Deus quer dizer. Romanos 1, versículo 16 e 17 está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Primeira coisa que nós devemos aprender é que quando nós vemos ao encontro do Senhor, nós não podemos se envergonhar do Evangelho. Tem muitas pessoas que levantaram a mão para Cristo, confessando que quer abrir mão das coisas que ele vive no mundo para viver a vida de Cristo, mas na verdade ele ainda continua escondido, ou seja, fazendo o papel de Adão e Eva lá no Éden. Quando eles desobedeceram ao Senhor, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder do Senhor atrás das árvores. Mas nós que aceitamos o Senhor e recebemos a regeneração, a reconciliação, nós não podemos mais de forma nenhuma se esconder da presença do Senhor. Claro, nós sabemos que a palavra de Deus diz que ninguém estará oculto diante de Deus. Tudo está, todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Por isso é muito sério você aprender que antes que você faça alguma coisa, antes que você tome alguma decisão ou que você fale algo, é necessário que você busque conhecimento no Senhor. Muitas das vezes o silêncio te ajuda mais do que você falando alguma coisa. Muitas das vezes você quer agir por impulso e aí onde você acaba fazendo alguma coisa da qual Deus não permite. Por isso o Senhor disse que o sábio é aquele que sabe se calar no momento certo. Fique calado muitas das vezes que você resolve o problema. Em vez de você conversar, você vai só apenas complicar. Como já foi dito, muitas das vezes é melhor você ficar calado do que você tentar consertar com algumas palavras e às vezes você pode até complicar a situação. Muito bem, não sei se você viu um pause aí no vídeo, é igual eu falei no vídeo anterior, é porque ele tem um limite de tempo quando grava ao vivo, e aí esse período de tempo ele pede para que retome, aí quando retoma o vídeo dá como se tivesse em pause, mas isso aí é um sistema que já foi estabelecido em toda gravação ao vivo, mas eu creio que está sendo bênção de Deus. Creio que você está aprendendo cada palavra de Deus. E o primeiro ponto nós vamos aprender agora sobre salvação. Salvação, o ato, o efeito de salvação. A salvação da alma do homem só é garantida quando o Salvador assume a responsabilidade do resultado da mesma. Hoje veio salvação a esta casa. Isso aconteceu quando Jesus entrou numa casa de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus não pediu para ele fazer nada, apenas para ele descer da árvore, porque queria entrar, ou seja, repousar na casa dele. E aquele homem ficou tão maravilhado quando Jesus entrou lá na casa dele,
que ele se arrependeu automaticamente. Não foi preciso pregar. A presença de Jesus chegando no ambiente já é o suficiente para que a pessoa tenha conhecimento do poder e a glória de Deus. E Zaqueu, este homem, quando recebe a presença do Senhor na sua casa, ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu fiz algo contra alguém, eu quero atribuir até 4 vezes mais o que eu furtei ou que eu adquiri ilícito de alguém. Aí o Senhor olha para ele e olha para o povo que está junto com ele e diz: hoje vem salvação a esta casa. Que maravilhoso. Aí eu te pergunto, você já recebeu o Senhor Jesus na sua casa alguma vez? Você já convidou o Senhor Jesus para a sua casa alguma vez? Por que sua vida está, muitas das vezes, parece que está indo bem, depois começa a ir tudo o contrário? Convide o Senhor Jesus para a sua casa. Confie nele, chame ele, diga: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, Senhor. Tira tudo aquilo que não é do teu agrado e passe a reinar sobre a minha casa e sobre a vida da minha família. Entregue o controle na mão de Deus e deixa ele agir. E você vai ver a mudança que acontecerá sobre a sua vida. Jesus é o Salvador da alma do homem e ele assumiu diante do Pai a responsabilidade e garante a mesma. A Bíblia vai dizer em 1 João, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, 1 João, capítulo de número 4, fica lá pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo de número 4. Se você não sabe onde que é, você vai lá perto de Apocalipse e encontra João lá. 1 João, capítulo 4, versículo de número 14 e 15 está escrito assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Que maravilha, né, irmão? Quando nós confessamos e testificamos que Jesus foi enviado da parte de Deus, a Bíblia diz que Deus ele passa a habitar em nós e nós em Deus. Olha que privilégio, irmão. Olha só que privilégio você habitar em Deus e Deus habitar em você. Quando acontece isso? Quando nós testificamos e confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Todo cristão que está chegando, que está aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é necessário que ele saiba dessas coisas. Quando ele aceita Jesus, ou seja, quando ele levante a sua mão para Cristo, dizendo: Senhor, eu creio, a Bíblia diz que o Senhor já o aceita ele. Olha que privilégio. Agora, só que tem um porém, tem uma caminhada, tem um destino, tem uma chegada. Mas é necessário que nós permaneça até o fim para que nós possamos receber do Senhor a nossa salvação. O apóstolo vai dizer que a nossa salvação é como se fosse nós atleta. O que é atleta? O atleta ele se esforça, ele batalha, ele treina para chegar ao seu limite. E assim também é nós estamos batalhando e batalhando dia após dia para que nós chegue ao destino que o Senhor Jesus preparou para nós. E a Bíblia diz que só receberão a coroa ou a medalha aqueles que forem vencedor. Só que nós aprendemos uma coisa. Quando nós olhamos terrenalmente, nós vemos que o primeiro lugar é que recebe o prêmio. Mas aqui não. Aqui nós vemos que é todos aqueles que chegar ao final, esses todos receberão o mesmo prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus. Que maravilha, né, irmão? Para saber que não importa que você chegue em primeiro, não importa que você seja em quinto,
que você seja o sexto, não importa. O importante é que você chegue, que você cumpra a sua carreira, que você chegue o seu destino, assim como o Senhor e Salvador Jesus nos estabeleceu. Nós vemos também algo interessante na palavra de Deus que diz assim: Jesus disse: quem crê em mim será salvo. Mas é necessário que nós aprendamos também, esse crer em Jesus é obedecer. Lembra do que nós lemos, que a Bíblia vai nos dizer que em João 8,31, e aqueles que ouviam a palavra de Jesus, Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam são verdadeiramente meus discípulos. É necessário que nós vejamos, ouçam e possa permanecer e praticar o que o Senhor nos ensinou. Aqui tem muitos versículos bíblicos para mim e a sua meditação, que Jesus vai dizer será salvo, mas porém ele diz, aqueles que crerem e for batizados serão salvos, porém aqueles que não crerem serão condenados. Isso está bem claro em Marcos, capítulo de número 16, versículo 16. Aqueles que crerem e for batizados serão salvos, porém os que não crerem serão condenados. Não é palavras minhas, mas sim palavras do próprio Jesus. Também a palavra vai dizer claramente: não há outro Salvador no céu e na terra. A Bíblia vai deixar isso muito claro, que não há outro Salvador nem nos céus nem na terra, a não ser somente Jesus Cristo, da qual foi enviado da parte de Deus. Se você aceitou o Senhor Jesus, você precisa saber que só existe um único mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Pedro não pode ser mediador por mim, a mãe de Jesus não pode ser medianeira ou mediadora por mim, por você, porque a Bíblia diz que todos esses morreram, mas Jesus, ele ressuscitou. E como sabemos, só Jesus tem acesso ao trono de Deus neste momento, porque nós só iremos ter livre acesso mais ainda, claro, entenda, mais ainda, quando nós estiver diante do tribunal de Cristo e assim formos julgados, aí sim nós entraremos para a glória, e aqueles que for condenado irão para a condenação eterna. Aí sim nós estaremos de uma vez por toda com o nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer também algo interessante: aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus mesmo disse assim, João 3, 12, 15, 16, 18 e 36. Olha que maravilha. Eu quero até ler mais com você. Você abre a sua Bíblia em João, se você tem interesse de aprender mais um pouco da palavra de Deus. Abre em João 3, João capítulo número 3, depois de Lucas. Depois do Evangelho de Lucas, você vai encontrar João. Vamos ver o que aconteceu aqui, o que Jesus ensinou para nós. João 3, versículo de número 12 ao 36. Mas porém, quando chegar no 18, nós pulamos para o 36. Vamos lá, primeiro versículo de número 12. Está escrito assim: Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Disse Jesus. No versículo de número 15 está escrito assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o que já foi dito. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 36 agora, irmãos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E quando nós vai para João 6, João 6,47, está escrito assim, João 6,47: na verdade te digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Isso tudo são promessas de Jesus para todos que estão chegando e estão crendo. Por isso que é necessário você cumprir toda a justiça de Deus, da qual Jesus estabeleceu. Outra coisa interessante que a palavra de Deus vai dizer: Jesus quer que onde ele estiver, estejais também o homem salvo. Ou seja, nós que somos salvos em Cristo, ele quer que aonde que ele esteja, nós estejamos junto com ele. Esta é a promessa que está em João 14. Depois você pode estar lendo João 14, do versículo 1 a seguir. Por isso ele orou e pediu ao Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejais comigo também os que me deste. E assim excessivamente, o Senhor, ele sempre esteve preocupado com cada um de nós que iríamos ficar na terra. E o Senhor orou muitas das vezes por cada um de nós, e hoje ele intercede na casa do Pai, mais ainda por cada um de nós. E sabemos também que o Espírito Santo de Deus, ele tem intercedido por nós, ou seja, com gemido inexprimíveis. Outra coisa que nós devemos aprender na palavra de Deus é a natureza da salvação. 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação pelo juízo. Segundo, regeneração e adoção pelo Pai. Terceiro, santificação pelo Santíssimo. Primeira coisa, justificação pelo Pai. A Bíblia diz que quem tem o Pai tem o Filho, e quem tem o Filho também tem o Pai. Jesus disse que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. E nós sabemos que Jesus, ele é o advogado, e na sua eternidade, na sua glória, ele é o juízo. Se você está com Cristo, você tem um advogado fiel, e na glória você também tem um juiz que está ao seu favor. Claro, desde que você permaneça em fazer a vontade dele. Outra coisa, regeneração e adoção pelo Pai. Jesus disse que ele veio para os que eram seus. Está escrito na palavra do Senhor. João dando testemunho dizendo: veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas quanto a todos os que receberem, foi-lhe dados o direito de ser chamados filhos de Deus Altíssimo. Jesus nos reconciliou com o Pai e nos deu esta oportunidade de ser chamados filho. Antes nós não era filho, agora sim nós somos filhos de Deus. Antes nós era apenas criação, destinada à condenação eterna. Porque a Bíblia diz claramente, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Mas o Senhor, ele nos deu esta oportunidade de voltar para casa, para onde nós estávamos no início da criação. Terceiro, santificação pelo Santíssimo. Sabemos claramente que o Senhor, ele nos deu o Espírito Santo sobre todos nós que levantamos a mão para ele. E alguns apóstolos, ele quando pregava, como já foi lido, o Espírito Santo de Deus vinha sobre aquelas pessoas. Por quê? A Bíblia sabe claramente na palavra, a palavra de Deus sábia, tudo o que vai acontecer no dia de amanhã, daqui 1 hora, daqui 2 horas. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E se ele permitiu que o Espírito dele viesse sobre todos, é para que reconheça e saiba que ele é o único Salvador de cada um que nele crê. Claro, a Bíblia deixa bem claro que aqueles que resistir, ou seja, rejeitar o Senhor, ele também será rejeitado diante de Deus. Por isso, você que está ouvindo esta palavra, você não endureça o seu coração para a palavra de Deus e nem para o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que não estão preparadas. Muitas pessoas argumentam dizendo que quando estiver preparado, eles buscarão sim o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem falado de tantas maneiras com essas pessoas, e essas pessoas elas não vêm porque as suas obras são más. E quando as obras são más, elas não vêm para a luz, para que as suas obras não venham a ser manifestas. Por isso, muitos estão indo para a condenação
e acreditando que um momento elas vão estar preparadas. A Bíblia diz claramente em Mateus que Jesus diz: venha do jeito que está, venha todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor não está querendo que você venha quando você estiver preparado, porque o homem não está e nunca estará preparado para encontrar com o seu Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele é que nos dá, Ele é que nos ajuda a se preparar para nós no grande dia do Senhor. Outra coisa interessante, justificação. A palavra justificação é o termo judicial e significa quitar, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Esta é a palavra justificar. Justificar é uma palavra judicial, segundo os estudiosos e o texto que nós estamos lendo. Outra coisa interessante é: o réu está perante Deus. Isso é fato. O justo juiz. Mas em vez de receber sentença condenatória, ele recebe sentença de quitação. Olha que bênção. Satanás esperando de várias maneiras que o homem seja condenado, mas o homem que perseverou nos caminhos do Senhor, ele, em vez de receber a sentença de condenação, ele recebe a quitação, ele recebe a sentença de reconciliação, de libertação. Que bênção de Deus, irmãos. Este é um privilégio dos maiores que o homem já recebeu ou que pode receber. A Bíblia diz que não há outro sacrifício, o de Jesus é o suficiente para salvar mim e você. Outra coisa interessante, justificação ou justiça significa o estado de aceitação para a qual se entra pela fé. Esta aceitação é um dom gratuito da parte de Deus, posto à nossa disposição através da fé em Cristo. Olha que algo interessante, é um dom gratuito de Deus que nós recebemos, este presente de nós temos fé em Cristo Jesus e receber do Senhor a salvação tão maravilhosa da qual o Senhor tem nos dado através do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 3:22 está escrito assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha que maravilha! Esta é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Se você crê no Senhor Jesus, meu irmão, não importa aonde que você estava, o que você andava fazendo, a Bíblia diz que a partir do momento que você veio ao encontro do Senhor, é necessário que você creia em Deus como o único Deus e Jesus Cristo como seu Filho unigênito e enviado para salvar o mundo. Maravilha? Agora nós devemos aprender outra coisa também importantíssima para a vida do crente. Justificação é também, primeiramente, uma mudança de posição da parte do pecador. Ou seja, a justificação é também, primeiramente, uma mudança de posição da parte do pecado, o qual antes era um condenado, agora, porém, absolvido. Antes estava sob condenação, mas agora participa da divina aprovação. Antes nós estávamos destituídos, como já foi dito. Agora nós, quando levantamos a mão para Cristo e crendo que Deus é o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, cremos também que Jesus Cristo é o seu único Filho e Salvador de todos que nele crê. Agora nós já não andamos e não devemos mais andar como andava antigamente, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados com ele, ou seja, aquele homem velho que vivia no mundo de coisas erradas, agora ele morreu
quando ele levantou a mão para Cristo e aceitou que Jesus tome conta, tome direção da sua vida. Agora você é uma nova criatura. Tudo aquilo, a Bíblia diz que foi perdoado. Tudo aquilo foi lavado e lançado no lago do esquecimento. Agora nós devemos aprender uma coisa. Se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura agora nós somos. Se nós somos nova criatura, agora nós temos que desempenhar e mostrar e dar testemunho que agora nós somos pessoas diferentes. Claro, porém no mesmo corpo carnal, corpo limitado, mas as nossas atitudes, as nossas obras agora tem que apresentar que Cristo vive em mim. Agora nós vivemos no amor do Senhor. Nós devemos andar com temor e tremor e não fazer mais as coisas que fazíamos, porque agora nós somos salvos na pessoa de Cristo e devemos dia após dia se santificarmos. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Até aí eu creio que você está compreendendo claramente o que eu quero trazer através desta palavra. Dando continuidade. Justificação reúne mais do que perdão dos pecados. É a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Veja só que bênção, meu irmão. Nós andávamos desgarrados, nós estávamos em direção à condenação eterna. Agora o Senhor nos tirou lá daquele mundo pecaminoso, agora nos colocou em posição de justo. Ele nos colocou em posição de filho. Agora ele nos colocou em posição de sacerdote. Ele agora nos colocou em posição de príncipes. Olha, Deus não é o rei? E os filhos são o quê? Príncipes. Nós somos príncipes. Nós somos agora irmão de Jesus. Olha que maravilha, que privilégio nós saber que agora nós somos irmão de Cristo. Claro, é necessário que eu e você creia nisso. Caso você não crê, você está desacreditando que o Senhor Deus é poderoso e glorioso para transformar e para mudar a vida daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Agora, algo interessante que nós devemos aprender também, a condição da salvação. Quais são as condições de salvação? Vamos lá aprender mais um pouco. As Escrituras Sagradas apresentam o arrependimento e a fé como condição para a salvação. Isso mesmo. As Escrituras Sagradas apresentam o arrependimento e a fé como condição para a salvação. É necessário que eu e você se arrependa e tenha fé. O que é a fé? A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Ou seja, você está esperando algo que você ainda não viu, mas você já tem a certeza por conta do Espírito Santo de Deus que passou a habitar em você e já está testificando que o que está por vir é muito melhor do que o que nós já estamos vivendo sobre esta terra. O arrependimento é fundamental para que nós saibamos e creiamos que o sucesso para a salvação, ou seja, a condição é que nós tenhamos fé e permaneça nisso até o fim. Jesus disse que aqueles que creem nele, ainda que morra, viverá. E aqueles que vivem e creem e nele, de forma nenhuma morrerá. Porque sabemos e cremos que ele nos ressuscitará. Olha que privilégio. O Senhor prometeu que ressuscitará cada um de nós. Quando? Quando obedecermos a sua palavra e fazer a sua vontade. E quando nós, por amor do Evangelho e por amor a Cristo, se nós for perseguido, se nós for rejeitado e até mesmo morto por conta da palavra. O Senhor disse, não tenha medo, porque eu o ressuscitarei. Porque assim como eu tenho uma vida que o Pai me deu, eu também a dou para cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa interessante que nós devemos aprender é o batismo em água é mencionado como símbolo exterior da fé interior do convertido.
é indicado como condição para a salvação, assim como está escrito em Marcos, capítulo 16, verso 16, como já foi lido. A condição também que Jesus deixou é que todos aqueles que têm fé nele e crê nele, é necessário que seja batizado. Mas, como já foi falado no vídeo anterior, é necessário que você assista o vídeo anterior, para que você veja: eu serei ou você será salvo se não se batizar? A Bíblia diz que é bem provável que sim, e tem referências bíblicas para isso. Mas uma coisa é você ter tempo e cumprir a justiça, e outra coisa é você não ter tempo, porque a justiça, quando você não tem tempo, a justiça já foi cumprida na pessoa de Cristo. Amém? Espero que até aí você já tenha uma ideia do que eu quero passar para você. Outra coisa interessante que nós devemos aprender é abandonar o pecado e buscar a Deus são condições preparativos para a salvação. Quando nós venhamos ao encontro do Senhor, é necessário que nós abandone as velhas práticas. Lembra do que está escrito? Aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, e aquele que vivia em prostituição e vivia cometendo toda impureza, esses agora não pode mais fazer essas coisas, porque agora são novas criaturas, agora nasceram em Cristo. Assim como o Senhor é santo, nós devemos se santificar. Caso contrário, muitos serão lançados na condenação eterna, porque conheceram e provaram e mesmo assim não aceitaram os termos para permanecer na caminhada para a salvação. Outra coisa que eu quero compartilhar também com os irmãos é: qual a diferença entre o arrependimento e fé? Qual será a diferença entre o arrependimento e fé? Vamos ver. A fé é um instrumento pela qual recebemos a salvação, fato que não se dá com arrependimento. Como é que você pode se arrepender de algo que você não acredita, que você não tem fé? É impossível você se arrepender de algo sem ter fé. Ou seja, você, quando tem fé, que você sabe que há mudança, que há transformação, isso vem primeiro a fé e depois da fé o arrependimento. Veja, o arrependimento ocupa-se com o pecado e o remorso, enquanto a fé ocupa-se com a misericórdia de Deus. Quando você tem arrependimento, você está se arrependendo do pecado, mas é necessário que quando você faça essas coisas, você tenha fé. A fé de quê? De permanecer. A fé de quê? De ser transformado. A fé de quê? De caminhar no novo caminho que o Senhor estabeleceu para aqueles que o amam. A fé, no sentido bíblico, significa crer e confiar. Sabe o que é confiar? É você dizer: eu abro mão do que eu vivi, e agora deposito toda a minha fé e a minha confiança nas mãos. O que é que nós devemos aprender? Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. Você viu que teve um pause aí de novo, por conta que a internet ela sempre dá esses paus quando o vídeo é ao vivo, para ver se a pessoa ainda está realmente gravando, para que não desperdice talvez a carga do celular ou algo parecido. Mas nós retomamos aqui e sabemos claramente que é necessário que os que têm fé acreditem e confiem somente no Senhor. E quando nós cremos, nós entregamos a nossa direção, nós entregamos a nossa vida, para que nós não viva mais, segundo está escrito, que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Porque sabemos que quando o Senhor toma a direção da nossa vida, Ele nos levará para um lugar muito melhor do que esse que vivemos. Porque aqui na terra, meu irmão, sinceramente, como nós tem sofrido, como nós tem passado, como nós tem sido muitas das vezes perseguido, injuriado e até mesmo, irmão, criticado. Essa não é a terra que Deus preparou para nós. O que o Senhor preparou para nós é um lugar onde não há mais morte, onde não há mais dor,
aonde não há mais sofrimento, aonde não há mais calúnia, aonde não há mais ninguém se levantando contra nós para nos derrubar e para fazer com que nós venhamos até mesmo entrar em depressão. Mas o lugar que tem preparado para nós que permanecermos até o fim é um lugar diante de Deus, um lugar onde o próprio Deus será a luz, é um lugar onde a glória de Deus vai preencher todo lugar, aonde nós teremos amizade, aonde nós não teremos mais contenda, um lugar onde nós não teremos mais desavença, aonde nós viveremos para sempre, aonde nós não morreremos mais. Mas é necessário que eu e você permaneça até o fim. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos ficar firmes, irmãos. Ore por mim, que eu estarei orando por vocês. Pode ter certeza disso. Quando eu estiver orando, eu oro por cada um de vocês que são inscritos nesta página, nesse canal Experiência da Bíblia, para que o Senhor os abençoe, para que Ele os livre cada um, para que eles dê uma vida abençoada, uma vida transformada, para que Ele venha garantir a vitória sobre a tua vida e a vida da tua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós devemos confiar, irmãos. Nós devemos permanecer até o final. Meio de salvação, convenção. Convenção, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Assim como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Versículo 19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venham assim os tempos da refrigeração. Ou seja, do refrigério, pela presença do Senhor. Esta é a convenção do cristão. Quando ele se converte, ele tem agora uma nova direção. Ele tem que se preocupar na sua santificação. Ele tem que se preocupar cada vez mais em aprender do Senhor. É muito visível no nosso meio pessoas que aceitaram a Jesus e elas não se importam tanto, elas não querem ter conhecimento da palavra, elas não buscam estar lendo a Bíblia, elas não buscam aprender o que o Senhor tem para ensinar. Mas você que está chegando, tome uma iniciativa, diga: Espírito Santo de Deus, me ajude, eu quero ler, eu quero aprender a tua palavra, eu quero cada vez mais fazer a vontade do teu nome, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado para sempre, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que até aqui os irmãos aprenderam claramente o que a palavra de Deus eu quis compartilhar com os irmãos. A lição é muito grande, essa lição de número 3, mas eu quero deixar por aqui para que o vídeo não fique tão extenso. Mas eu quero só finalizar lendo alguns textos para que você aprenda mais, só para encerrar. O termo convenção usa-se para experimentando o período crítico antes do aceitar a Jesus, como também para exprimir o arrependimento de alguma falta ou transgressão por parte de quem já aceitou Jesus. Esta foi a palavra que eu trouxe para você a respeito de salvação. Tem muito mais texto ainda para ser compartilhado, mas eu creio que até aqui o Senhor já falou poderosamente com cada um de vocês. Agora eu quero estar encerrando este vídeo e agradecendo a você que ficou até aqui ouvindo esta palavra. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever na nossa página e também de inscrever no nosso canal. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês de uma forma poderosa. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.